assiste todos os dias, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aos nossos donos da bola. Hoje por aqui as informações da Fórmula 1 que chega à Áustria nesse fim de semana. Tem ainda um papo com o atacante Michel do Mantiqueira e novidades na Liga Nacional com a transmissão dos jogos no Band Esportes. E para você participar ao vivo com a gente é só enviar sua mensagem através do WhatsApp pelo 12 99716 8014. Lembrando que nós já estamos ao vivo pela internet, através do canal do YouTube da TV Band Vale, tem ainda o nosso Facebook ou pelo portal bandvale.com. E comigo, meu parceiro Antônio Carmo. Carmo, eu estou até vestida com as cores do Corinthians para você não se esquecer. Até vou tirar a aliança aqui e voltar ao lugar. Boa tarde, Larissa Moura. Boa tarde aos amigos que nos acompanham. Falando do Corinthians, parece um monte de corintiano, né? Pois a torcida é. é pequena, mas quando ganha um jogo assim, parece corintiano, tudo quanto é lado. Mas que várzea, hein? Um jogo nada sofrido, né, cara? Imagina. Tal de Benedetto lá vai pro inferno, né? O cara desgraçado, viu? Um abraço a todo mundo, especialmente ao corintiano Célio, lá da banca Pão de Açúcar. Opa. Comprei figurinha lá do Campeonato Brasileiro. Agora o Célio tá todo dia, fica ligado, tava passando lá o jogo aberto. Aí ele todo dia ligado com a gente lá, o Célio corintiano, da banca Pão de Açúcar, a todos os corintianos e você que também que não é corintiano, mas torce pelo futebol brasileiro, fique ligado. Olha, Fórmula 1, hein? Vamos ter coisa interessante para você acompanhar aqui. E depois das emoções em Silverstone, a Fórmula 1 volta a acelerar mais uma vez já nesse fim de semana com o Grande Prêmio da Áustria. Um aspecto fundamental e cada vez mais eficiente na categoria é a segurança dos pilotos. A imagem assustadora do acidente de Guan Yu Zhou no GP da Inglaterra comprovou mais uma vez a eficácia do halo. O dispositivo de segurança implantado em 2018 absorveu o impacto e evitou que a cabeça do chinês fosse atingida. Por outro lado, o Santo Antônio, que fica no centro do carro, acima da cabeça do piloto, foi destruído. Após sair do centro médico, Zhou foi recebido pelo chefe executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali. O chinês da Alfa Romeo agradeceu aos fiscais de pista que o retiraram do carro e destacou a segurança dos atuais carros. Quando lançado, o halo foi criticado por questões estéticas e por supostamente prejudicar a visão do piloto dentro do cockpit. Mas ainda naquele ano, Charles Leclerc foi salvo pelo halo depois que a McLaren de Fernando Alonso passou por cima da Sauber no GP da Bélgica. Em 2020, o acidente de Romain Grosjean no Bahrein só não terminou em tragédia porque o halo resistiu ao impacto e impediu que a cabeça do francês fosse degolada pelo guardrail. Já no ano passado, em Monza, Max Verstappen se chocou com Lewis Hamilton e a Red Bull parou em cima da Mercedes. O inglês não teve ferimentos na cabeça porque o halo voltou a mostrar eficácia. Também no último domingo na Fórmula 2, o halo foi fundamental para salvar o israelense Roy Nissany após incidente com Dennis Hogger. Os últimos acidentes só renovam o sentimento de que o halo não só veio para ficar, mas de fato salva vidas. Cara, notícia boa é essa, né? De que com os avanços, realmente, a vida dos pilotos tem sido muito mais preservada do que era antigamente, né? Tem uns malucos aí que dirigem aqui de qualquer maneira no trânsito normal, os carros deles têm que ter esse halo duplo, triplo, né? Porque tem uns caras que não têm a menor responsabilidade. É extraordinária a evolução. A cada ano, a cada temporada, a cada mês, o pessoal se preocupa, em primeiro lugar, com a segurança, Larissa. Quem acompanha a Fórmula 1 que existe desde os anos 50... e ver a história, quantas mortes ocorreram, quantos acidentes ocorreram ao longo e tudo que ia acontecendo, o pessoal ia procurando melhorar, arrumar, até que chegou esse halo tão criticado, nossa, que coisa feia, né? Aquele negócio na frente do piloto, o carro ficou mais feio, mas a segurança é, em primeiro lugar, primordial, né? Prioridade total. E aí, graças ao halo, você viu aí na matéria, quantos acidentes que ocorreram que não vitimaram o piloto em razão dessa tecnologia espetacular e faz com que a Fórmula 1 realmente seja muito segura. Você pega os garotos, a Fórmula 1 hoje está sendo dominada pelos garotos de 22, 23, 24, é uma nova geração surgindo aí que vai durar um bom tempo, né? E essa nova geração vai correr tranquila, ao contrário, né? Quantas mortes tivemos aí que eu disse, em razão dos acidentes que ocorreram, porque os carros não tinham a segurança que tem hoje, obviamente. Aquelas baratinhas chamadas assim dos anos 60, 70, eram uma fábrica de acidente, né? Então tudo foi melhorando e felizmente
no que diz respeito a isso, a Fórmula 1 está maravilhosa, né? Bacana mesmo. Uma competição bilionária, trilionária como essa exige, né? Você já imagina, por exemplo, se domingo passado o público total foi de 400 mil torcedores em Silverstone. Alcançou lá o dos Estados Unidos do ano passado. Sim. Lá. Um público dos 3 dias. Imagina esse acidente com o chinês, que era para morrer, né? Qualquer fatalidade, acabar a corrida ali, não tinha nada. Imagina ficar, não pode. E o rapaz saiu daquele acidente como se ele tivesse dado uma batidinha de trânsito na traseira do outro. Opa, desculpa aí, valeu. Aquele joinha da equipe do safety car é um alívio, né, para quem está assistindo. O cara foi lá, olhou assim, o chinês de ponta cabeça lá, o garoto bom, né? E pronto, e não teve problema nenhum, né? Felizmente a Fórmula 1 evoluiu demais, isso é bacana. No próximo bloco, você vai conhecer mais sobre a história do vice-artilheiro da Bezinha, o atacante Michel, do Mantiqueira. Tudo começou com um sim. É ele o motivo do meu sorriso. Da bola, e agora que a gente já voltou, mandar aqui um abraço especial para os nossos telespectadores, começando pelo Claudinei, mandou a seguinte mensagem: sou o Claudinei Proença, de Lorena, assisto todos os dias os Donos da Bola e gostaria que vocês mandassem um abraço para o meu pai, de 79 anos, que adora o programa, Vicente Proença. Ô, seu Vicente Proença, um grande abraço, obrigado pelo... Um garoto, hein? Pois 79 anos, um menino. Então, o pessoal lá de Lorena, daquela região, nos acompanha bastante, né? Cara, o Renato Romão de Pindamonhangaba enviou a seguinte foto. Pensa se o rapaz não tá feliz. Pedi pra Fernandinho espelhar aqui pra gente. Camisa do Boca, quer ver? Não, do Boca, do Corinthians, quer ver? Sumiu. Quem que é o Renato? Cadê? Onde está, Fernandinha? A foto pra gente espelhar? Renatão, então, aí, ó, querendo derrubar você aqui. Homem! Ele com o Cássio. Ali é na igreja. É a Basílica. Basílica Aparecida, né? Legal. Esse tá sorrindo à toa hoje, né? Ele tá ali, ele e o Cassião, é goleiro. Futebol é assim, né? Bacana. Abraço a eles todos aí. E ainda falando de futebol, agora a gente te mostra um pouco da história do Michel Ian, o atacante do Mantiqueira e agora vice-artilheiro da Bezinha até esse momento com 9 gols feitos. Com passagens pelo Bahia, Flamengo, Vasco, entre outros clubes, o atleta que começou a carreira se inspirando na mãe e quase largou o futebol há algum tempo, tem uma história que vai muito além das 4 linhas. Eu sou o Michel Ian e hoje você vai conhecer um pouco da minha história. Camisa 10 do Mantiqueira, artilheiro do time na Bezinha, principal jogador do clube. O momento de Michel é ótimo, mas para entender melhor a história desse baiano, a gente tem que ir lá pro passado em Salvador. E se você acha que a inspiração dele é de algum jogador badalado, está bem enganado.
A minha mãe, ela jogou até os 20 anos dela, tentou, né, seguir essa carreira longa de jogadora de futebol, mas logo em seguida ela me teve. Ela jogou como jogadora renomada, né, como a Formiga. E quando minha mãe fez 34 anos, a gente estava lá no Rio e a gente brincando, né, um dos captadores lá do Duque de Caxias viu ela jogando e perguntou se ela queria voltar a jogar. Ela falou, meu filho, não dá. Eu queria que ela voltasse, né, porque ver a sua mãe jogando é muito interessante. Mas só dela ter largado o trabalho dela, só dela ter saído do trabalho dela de Salvador e ido para o Rio de Janeiro atrás de um sonho que era incerto meu, eu acho que essa força eu tirei sim do principal alvo, que é da minha mãe. Michel rapidamente foi descoberto pelo Bahia quando tinha apenas 9 anos. De lá foi para o Rio de Janeiro com 11, onde teve a oportunidade de jogar em grandes times e com grandes jogadores. Eu vivi aquilo que eu nunca imaginava viver, que era jogar com jogadores renomados como Diego, Everton Ribeiro, Rômulo, vários outros jogadores que estavam lá naquela, que estão hoje no elenco profissional do Flamengo. Eu pude jogar, pude sentir de perto qual a sensação de estar com eles. Sem muitas chances no Flamengo, o atacante recebeu proposta do rival Vasco e se transferiu para o clube em 2018. Meses depois, um incêndio nas instalações do Ninho do Urubu matou 10 garotos da base do Flamengo. Que poucas pessoas sabem, ali era o meu quarto 6. Ali quem morreu foi amigos meus que, sinceramente, deixaram a saudade, deixaram no peito. Eu falo pra rapaziada que vira e mexe, eu lembro da resenha que era com eles, lembro principalmente do Christian, que era um amigo, um irmão pra mim. Foram os outros 10 que morreram, né, que eram meus amigos, né? E se eu não tivesse saído naquele momento, eu estaria ali. Logo no final do ano, eu saí em abril e no final do ano meu contrato acabava e certamente eu estaria ali no quarto 6 e não estaria aqui conversando com vocês e contando essa história. Mas foi depois do Vasco que as coisas começaram a desandar para o Michel. Lá no Londrina, uma situação com o diretor de futebol quase fez o atacante encerrar a carreira. Ele pediu para mim parar de pregar, então essa coisa de parar de pregar, esse daí foi uma intolerância religiosa. E me xingou de tudo que é nome, pediu, ainda falou que se eu quisesse rescindir o meu contrato naquele momento, que ele rescindiria. Eu sei que ninguém naquele momento poderia falar nada, porque ele era a voz mais ativa, né, naquele momento, e todo mundo ficou olhando assim, que foi no meio de todos o grupo, todo mundo ficou olhando, ninguém falava nada. E logo depois, no próximo jogo que teve, foi clássico e ele me botou no banco, eu com a 7 no banco. E depois disso eu não joguei mais. E fiquei o ano de 2021 todo em casa, recebendo em casa. Mas após ele ficar quase 2 anos parado, o Mantiqueira entrou na vida de Michel. Eu não quero ir, velho. Mas eu sinto que de lá eu acho que eu vou tirar alguma coisa de bom de lá, cara. Eu não sei, mas no fundo eu sinto que eu acho que vai acontecer alguma coisa lá. E aí eu tive o primeiro contato com o Dado, foi numa sexta-feira. E logo após, no sábado, teve o coletivo aqui. E nesse coletivo eu já fiz 2 gols logo. E aí o seu Dado foi lá e olhou pra mim e falou, acho que agora vai dar liga. Agora, o atacante de 20 anos parece ter encontrado aquela alegria que estava longe um tempo atrás. Esse momento que eu estou vivendo, cara, é um momento ímpar na minha carreira, de começar a primeira fase com 10 jogos, 9 gols e 7 assistências. Poxa, é um momento muito, muito legal para a minha carreira individual. Então, nesse momento, eu acredito que eu estou vivendo a fase da colheita e a fase da alegria. Colhendo bons frutos agora com a laranja mecânica, né, cara? Eu diria que ele está plantando ainda. Tem muita coisa para acontecer na vida. Quantos ele tem? 22? Por aí, né? Porque ele está para sub-23. E o Michel, então, que Quanta coisa já passou, né, cara? Pois é. O Michel, que é um cristão, né? Tu falava ali da religião, saiba que o futebol é uma bênção. Sim. Que o futebol consegue fazer isso que o Michel relatou para nós aí, né?
de uma família humilde, aquela coisa toda, vai tentar sorte no Rio, e como ele, tem tantos outros aí jogadores. E hoje está muito bem estabelecido ali no Mantiqueira, que tem as suas dificuldades, claro, um time pequeno, que disputa a 4ª divisão do futebol de São Paulo, mas que procura fazer as coisas da melhor maneira possível, capitaneado pelo Dado. Então, parabéns ao Michel, uma bela matéria do nosso querido Príncipe Regente, nosso Dom Pedro, mostrando aí essa faceta, né, do Michel. E como ele, Larissa, tem muita gente que passa por isso, e quem viu essa matéria, um garoto mais novo, o Michel serve de exemplo. Com certeza se identificou nesse momento. Claro, não é fácil. E nessa competitividade que é o futebol brasileiro, de onde 1000 garotos, 1 ou 2 é que conseguem seguir adiante, os demais ficam para trás, tem que ter toda essa perseverança e fazer esse trabalho que o Michel fez, né? Escapando inclusive da morte lá, continuasse no Flamengo. Isso aí são coisas divinas, né? Acontece na vida de cada um. No próximo bloco, destaque para as decisões do Campeonato Paulista de Futsal. De volta com os donos da bola, e a pandemia transformou a maneira de muita gente praticar esporte. Por causa dela, os esportes feitos ao ar livre se tornaram mais habituais, e um deles teve grande destaque, o beach tênis. Praticar exercícios físicos é sinônimo de benefícios para a saúde. Com a pandemia, academias, quadras e locais fechados se tornaram um problemão, já que não era possível se aglomerar. E então, os exercícios ao ar livre se tornaram mais frequentes. Caminhar, correr, pedalar são as atividades praticadas mais facilmente. Isso porque não dependem de tantos acessórios assim. Pós-pandemia, a academia no formato híbrido, mountain bike pós-pandemia também. São os esportes que cresceram bastante a procura dos esportistas aqui na loja. E existem ainda outros esportes, como o skate e o surf, que nos últimos anos aumentaram o número de praticantes. Mas o que aconteceu com o beach tênis foi incrível. Beach tênis a maior procura hoje, beach tênis, é um esporte que a Decathlon, né, tem um posicionamento muito forte, né, sobre os produtos, equipamentos, acessórios. E atenção, toda prática de esportes, claro, requer um acompanhamento médico. É muito importante a orientação do profissional, tanto a gente sempre recomenda, né, para todos os esportistas que vêm aqui. Tem que ter alguns cuidados, o calçado, o aquecimento muscular, os alongamentos da musculatura, respeitar
o horário do sol, que às vezes está um dia muito ensolarado, né, que desidrataria muito mais rápido. Todo esportista que querem iniciar a prática do beach tênis, os nossos especialistas, esportistas especialistas, sempre escutam a necessidade para entender qual o objetivo que eles têm, e a gente aí, entendendo a necessidade, a gente aconselha os melhores produtos para a prática esportiva dele, né? É um esporte extremamente intenso, é um esporte prazeroso, sim. Os esportistas, normalmente, eles chegam, né, muito incentivados por amigos, parentes ou colegas, né, de trabalho que praticam esses esportes. Então, eles vêm aqui já com uma pré-orientação àquilo que eles querem fazer. O nosso papel é escutar a necessidade, entender realmente o que eles querem com o esporte, qual o benefício que eles querem ter, e aí a gente faz uma apresentação de toda a nossa oferta e para poder colocar o produto adequado para a prática dele no momento. Muito bom! E no futsal tem notícia boa para você que nos assiste, que nos acompanha na Band. A Liga Nacional de Futsal fechou um contrato com o canal Band Esportes para a transmissão dos jogos da temporada desse ano, de 2022. A parceria visa dar ainda mais visibilidade à competição. Toda semana vai ser exibido um jogo no canal. Inclusive, Antônio Carmo, a ação começou ontem e você já me trouxe atualizações, que é toda terça-feira, então. Toda terça-feira, 19 horas. O jogo ontem foi Marechal Rondon em Cascavel, 3-1 para o Cascavel, que recentemente ganhou do São José, aqui em São José, e o atual campeão da Liga Nacional. Foi o primeiro jogo ontem. Daqui 2 semanas é o jogo do São José, no ginásio Lineu de Moura, que terá a cobertura do Band Esportes. Carmo, ontem a gente falou sobre Liga Nacional, né? E aí agora a gente também tem as definições do Campeonato Paulista, né? A semifinal já com o adversário definida e com as datas. Começa agora no dia 18, primeiro jogo contra o Magnus no Tênis Clube. Em casa, o segundo fora, pegou o pior adversário, né? Na outra semifinal, Corinthians e Santo André em Tele, só pedreira, na verdade, né? São os 4 melhores times do futsal de São Paulo que ficaram para as finais do Campeonato Paulista. 2 jogos espetaculares. Recentemente, São José jogou com o Magnus lá em Sorocaba, ganhava por 3-2, faltando 1 minuto, perdeu o jogo, né? Mas tem tudo aí para fazer 2 boas partidas contra o time de Sorocaba. Ontem nós falamos aqui também sobre a estreia, né, do Taubaté na Liga Paulista contra o Indaiatuba, ganhou em casa por 4-2, Carmo. O Taubaté em casa, jogando na Vila Aparecida, é difícil de ser batido, né? A gente vê isso aí, você vê que na Copa da Liga, ele ganhou todos os jogos em casa. Aliás, ele tinha vencido todos. Se a final fosse em Taubaté, eu acho que não perderia o título que ele perdeu lá pro time de Ribeirão, não. O time jogando, o ginásio apertadinho, aonde até o nosso Pedro quase não conseguiu subir para filmar o jogo, né? Mas o pessoal é tudo gente boa e procura sempre dar um apoio. Mas pro torcedor, pro jogador, tem aquele apoio. O torcedor fica em cima ali, pertinho, dando um apoio. Começa bem o Taubaté na Liga e que seja assim. Carmo, fechando esse combo de futsal, né? Ontem a gente falou sobre Liga Nacional, só colocar a tabela pra gente ver nesse momento como é que tá, então, a situação do São José, né? E também do Taubaté. São José mudou de página, você lembra? Da última vez ele era da página 2, ele pulou pra página 1, face a boa vitória. Obtida no último final de semana, jogando em casa, que a gente mostrou aqui. Já pulou para o 7º lugar, né? 14 jogos para cada time. Ainda tem 7 jogos, são 21 jogos, né? Aí você vai virar a tabela, página 2 é aquela que não nos interessa, e na página 3, aí você pode virar rapidinho, ó. Pula aí, Fernanda, bota na página 3, que é onde está o Taubaté, que precisa de alguns escondidinhos, né, penúltima colocação, né? Tá ali, ele empatou com o Tubarão, tivesse vencido ele pularia para a 20ª colocação, mas eu tenho certeza que o pessoal do Taubaté sabe que esse ano seria assim mesmo. O time seria realmente um time a ser, um time que apanharia mais do que ganharia no campeonato, face às dificuldades que a competição oferece. Para o ano que vem, já com mais estrutura, esperamos uma competição. Mas não acabou ainda não, tem muito jogo ainda, pode melhorar a situação. Antônio Carmo Canarinho, até amanhã para você. Tá bom. Meio-dia estamos aqui, hein? Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada pela companhia e audiência. E hoje, às 4h, as notícias policiais da nossa região no Vale Urgente, com ele, Cláudio Nicolini. Eu e o Carmo de volta amanhã, ao meio-dia.